Os anos se passam na mansão do Duque, e 4 anos depois daquela noite, um servo pergunta se Helena está saindo, enquanto avisa que Joseph está procurando por ela. Uma Helena mais velha pede pro servo se desculpar com ele por ela, porque ela já tem planos para estar com Sirius. Helena vai se encontrar com Sirius, que parece feliz em vê-la. Os dois se encontram, e comentam o quanto estão ansiosos para mais tarde. Depois, vemos os dois sentados juntos, com Helena ainda ansiosa pelo sorvete que vão provar. Helena não tinha comido direito, e se soubesse que era de seu sabor favorito ela teria vindo ainda mais rápido. Sirius pergunta a ela o que o Duque falou dessa vez, mas Helena apenas disse que foi o mesmo de sempre. Anos atrás, o Duque Holt mudou sua atitude com ela de repente, e a partir de então, ela passou a receber tudo de alta qualidade, e sua atitude com a menina mudou para uma mais amorosa e gentil, como se ela nunca tivesse sido desprezada por tanto tempo. Mas mesmo quando o Duque confessava seu carinho por Helena, tudo o que ela conseguia ver com seus olhos dourados era uma aura de desprezo, como se ele dissesse: estou cansado de você. Mas Helena também não estava surpresa, pois ela sabe que ele nunca se sentiu culpado em primeiro lugar. E mesmo que seus irmãos briguem pela atenção que ela está recebendo agora, ela só conseguia se sentir desconfortável perto dele. Tudo que lhe animava nessas horas era o sorvete que Sirius lhe trazia. Ela se vira para ele e lhe agradece, mas logo percebe que ele parecia distante e chateado. Helena tenta adivinhar o que ele está pensando, notando que se fosse um Sirius mais novo, ele teria lhe perguntado a respeito do que incomodava com uma cara fofa. Mas depois da adolescência, ele ficou um pouco mais enjoado. Pensando agora, ela está surpresa com o quanto ele cresceu, e nota que a cada dia ele parecia mais alto. Helena se lembra do quão surpresa ficou quando o pequeno Sirius acabou ficando do mesmo tamanho que ela, e ficando meio triste, já que queria se aproveitar um pouco mais da fofura dele. Na hora do lanche, Sirius perguntou à empregada se já tinha lhe visto antes, não reconhecendo seu rosto. A criada disse que seu nome era Gina, e ela tinha vindo junto com o Duque para a mansão. Sirius entendeu, avisando que ela poderia se retirar agora. Mas na hora de comer, Helena dá um tapa na sua mão, o avisando que ele não deveria tocar na comida, pois havia algo suspeito naquele biscoito. Enquanto a empregada estava aqui, ela podia sentir uma aura assassina, como se Gina estivesse pronta para esfaquear Sirius se precisasse. Helena pede desculpas por bater em sua mão, mas Sirius entende a situação imediatamente, falando que eles deveriam ir para o quarto agora. Ele lembra que já faz um tempo, mas estava acostumado com as comidas envenenadas, lembrando que quando ele sobrevivia a isso, em seguida tinha uma tentativa direta de assassinato. Sirius fica surpreso com aquilo, pensando que até mesmo pro imperador, era bastante ousado tentar assassiná-lo no território do Duque Holt. Pensando nisso, Sirius fala que deveria haver soníferos nos biscoitos, então eles não poderiam sair de lá normalmente, ou os assassinos suspeitariam deles. Helena fica preocupada, mas Sirius avisa que eles estão do mesmo lado, então, pede para ela confiar nele com um sorriso no rosto, pois ele nunca deixará ninguém ao seu lado se machucar. Helena confiava em Sirius, mas ainda está preocupada com possíveis assassinos na mansão. Ela tenta ao máximo se lembrar das tentativas de assassinato dele, mas a infância de Sirius está bem no começo do livro, e ela não se lembra direito das descrições. A única coisa que ela se lembra é que não foi apenas uma ou duas tentativas, e também sabe que o imperador não vai parar com aquilo tão cedo. Ela sabe que no original, Sirius teria comido os biscoitos, mas de algum jeito, ele ainda conseguiria sobreviver ao atentado, então ele deveria ficar bem dessa vez. Mas ao mesmo tempo, dessa vez era diferente, pois ele tem um fardo com ele, e se pergunta se eles ficarão bem. Então, Sirius pede a Helena para esconder alguns biscoitos, para pensarem que eles comeram alguns. Ele tem um plano, e enquanto isso, ele irá providenciar bonecas do tamanho deles. Helena decide ficar ao lado dele e obedecer, sem ficar no seu caminho e não o atrapalhando. E depois que ela termina de esconder os biscoitos, ela vê Sirius com 2 grandes ursos de pelúcia, que ele irá usar para fingir que são eles, o que faz Helena pensar em como ele parece já ter feito isso antes. Ele decide deixar a luz acesa, já que os dois deveriam dormir de repente depois dos biscoitos, e em seguida, pede para Helena se esconder com ele. Ele avisa que quando a hora chegar, ele vai sair primeiro, e depois que garantir que tudo está seguro, ele chamará por ela. Depois de algum tempo, a empregada aparece de novo, e eles notam como ela segura uma faca atrás das costas. Quando a criada se prepara para o ataque e tira os lençóis, ela fica surpresa ao perceber que eram apenas bonecas, e de repente, Sirius avança contra ela. Ele apaga todas as luzes do quarto, deixando Helena surpresa que ele consiga lutar com tudo apagado, notando como ela não consegue enxergar nada. Pouco depois, uma aura assassina invade o local onde Helena está escondida. Ela percebe que aquilo era a intenção assassina dos dois, e fica frustrada por não poder fazer nada. Mas ela quer ajudar de alguma forma, e então decide sair,
quando de repente, ela vê Sirius bem na sua frente. Então, ele diz que era seguro sair agora. Ela olha para o local destruído, e percebe que não consegue encontrar a mulher. Sirius fala que ela caiu da janela, e talvez até tenha sido morta com a queda. Mas tudo que Helena consegue pensar é no porquê ele está mentindo para ela assim, pois olhando o lugar, estava claro que ela foi morta ali mesmo por Sirius. Ela não consegue entender por que ele estava falando isso, mas decide elogiar Sirius por ter conseguido. Ninguém pode te culpar por se defender, Sirius. Então, Helena decide agradecer ele por protegê-la. O garoto fica emocionado, e abraça Helena de repente. Lembrando de tudo isso, ela se lembra do quanto ele era próximo a ela. Ela agarra o braço de Sirius, garantindo que sua conversa com o Duque foi tudo bem, e ainda tentando descobrir se ele estava chateado. Mas ele rapidamente se livra do abraço dela, fazendo Helena pensar em como deveria ter lhe abraçado mais quando era pequeno. Irritada, ela decide deixar ele sozinho no quarto. Logo depois, vemos Sirius se xingar por quase enlouquecer naquela situação. Ele fica frustrado por ter deixado ela irritada, mas não consegue evitar, já que sempre que Helena se comportava assim ele ficava louco. Ele pensa em como era óbvio, apesar de não querer admitir, e sabe que seria melhor se não tivesse sentimentos por ela. Ele pensa no dia que percebeu tudo isso, lembrando que foi no dia que o Duque Hold lhe deu uma tarefa especial. O Ducado de Hold tinha um vasto território, com várias veias de cristais mágicos, que eram a importante fonte de renda do ducado. Mas ao mesmo tempo, todo inverno eles precisavam lidar com os monstros que eram atraídos pelos cristais. Ele se juntou à equipe de subjugação no primeiro ano de estadia no ducado, mas as feras que ele encontrava nas missões eram diferentes daquelas que apareciam ao redor da mansão. Mas o Duque levou um menino de 10 anos para exibir sua força. É claro que ele rapidamente provou suas habilidades com orgulho, e por isso, ele lembra que aquela missão deveria ser algo normal para ele, exceto por um detalhe em específico. Então, vemos Helena aparecer na frente dele. Ele se surpreende ao ver o jeito que ela está vestida, sendo muito diferente do normal, e notando como se sente estranho. Ela tinha pegado emprestado alguma de suas roupas que tinha ficado muito pequenas para ele, mas por algum motivo, agora ele não conseguia tirar os olhos dela. O Duque Hold proibia rigorosamente Helena de sair, então, ela estava bastante animada com a ocasião, o que deixava Sirius constrangido e com seu coração batendo, enquanto pensava em como a animação da garota era contagiante. Ele não entendia por que o Duque Hold era tão rigoroso em deixá-la sair, e nota que provavelmente nem mesmo ela sabia o motivo. Por isso, até ele ficou surpreso quando ele aceitou seu pedido de acompanhá-la, notando quão constrangedor foi pedir para ela sair. Ao saírem, Sirius notou como Helena estava feliz, pronto para se juntar a ela em sua nova aventura. Ao saírem dos portões do ducado, eles são cumprimentados por um grupo de cavaleiros, que os escoltará durante a patrulha. Helena fica fascinada ao olhar a paisagem ao redor, e Sirius também percebe os cavaleiros olhando para ela descaradamente. Mas por um lado ele entendia, já que sua presença foi anunciada com antecedência, e não era fácil ver a filha mais nova do Duque. Ele se pergunta por que hoje seu olhar para ela estava diferente. Os cavaleiros mostram os arredores à sua senhora, o que agrada Helena, mas fazendo Sirius se perguntar por que ele ficava tão incomodado com isso. Ele repreende os guardas por se distrair, e pensa em como deve priorizar a segurança de Helena, sendo essa sua primeira vez fora dos portões do ducado. Ele pensa em como o clima está agradável e a paisagem está bonita, sabendo que essa seria uma boa memória para ela. Uma hora depois deles saírem do castelo, começou a chover, então Sirius diz achar melhor voltar para garantir a saúde de Helena. A menina não parece desanimada com a notícia, mas ele sabe que ela tinha altas expectativas para hoje. Ele decide designar um cavaleiro para voltar com ela, enquanto o restante voltará depois de completar a missão de patrulha junto com ele. Sirius acha que isso será o suficiente, já que monstros não são vistos na região há décadas. Mas de repente, ele ouve um barulho, e tem uma sensação estranha em seu corpo. Ele manda Helena ficar ao lado dele, o que ela entende imediatamente, subindo em seu cavalo. Ele fica surpreso com o quão rápido ela entendeu, notando que agora poderá mantê-la segura. Ele avisa aos cavaleiros para se espalharem a seu sinal, e fecha seus olhos para se concentrar. De repente, ele sente que está vindo, e ordena que todos saiam enquanto um monstro aparece de repente abaixo deles. Os cavaleiros se perguntam por que um monstro apareceu assim, bastante aliviados por Sirius ter notado isso. O som que ele tinha percebido antes era do monstro se movendo embaixo da terra, e agora, pede que Helena segure firme, enquanto procura um ponto fraco da criatura. Mas seus tentáculos tornavam impossível de se aproximar, então ele teria que jogar sua espada diretamente nele. Mas para isso, primeiro ele precisava soltar as rédeas do cavalo e largar Helena. Ele se move para pegar sua espada, pensando que enquanto que Helena segure firme, estaria tudo bem.
Mas de repente, ele rapidamente larga sua espada, notando Helena se desequilibrando com o cavalo agitado. Ele se joga do cavalo enquanto a envolve com seu corpo para lhe proteger da queda, e depois, os dois acabam caindo colina abaixo. Os cavaleiros ficam preocupados, notando a distância entre eles aumentar enquanto rolam montanha abaixo, e em seguida, vemos os dois caídos no chão. Depois de Helena e Sirius rolarem pelo penhasco, e ao conferir se a protagonista está bem, Sirius suspira em alívio. Ele se sente mal porque sabia que poderia ter deixado ela desconfortável, e queria poder fazer ela se sentir bem de novo, apesar de Helena não parecer preocupada ou incomodada com a situação. Ele fica surpreso ao ver que a protagonista está bem, e nem um pouco irritada com o que aconteceu. Ele também fica aliviado quando Helena decide se levantar e ajudá-lo a se erguer também, para que ambos possam se abrigar da chuva que começou a cair. Depois de se proteger da chuva, Sirius pergunta de novo se Helena não mentiu quando lhe disse que não tinha se machucado quando caiu do cavalo um pouco antes, o que a faz devolver a pergunta para ele, já que quem a protegeu de se machucar foi o próprio Sirius. Helena aponta para o horizonte, e comenta que era possível ver o castelo Holt de onde estavam, e ela sorri ao perceber que estavam bem mais longe de casa que pensava. Ao perceber isso, Sirius acha que eles precisariam passar a noite ali para que pudessem descer a montanha na manhã seguinte, e então pergunta isso para a protagonista, que responde que estava tudo bem, pois já era esperado que algo assim pudesse acontecer. Sirius fica aliviado ao ver que Helena não estava mentindo em suas palavras, e percebe que ouvir Helena dizer que ela só estava bem por sua causa o fazia se sentir bem feliz. Sirius menciona que aquela poderia se tornar uma memória para o futuro, o que faz Helena responder que ele precisaria se lembrar daquilo para continuar sendo uma memória. Ele se lembra de que por vezes ela costumava dizer aquelas coisas estranhas, como se ambos não fossem ficar juntos no futuro. Sirius tenta ficar bravo com a Helena por isso, mas percebe que ela já se distraiu rapidamente com outra coisa, o fazendo perder um momento para ficar irritado por ela pensar de forma tão pessimista sobre o futuro. Ainda assim, ele não sabia a razão de sempre ficar tão incomodado com a forma que Helena os imaginava separados, e era doloroso imaginar que ambos se separassem um dia. Sirius afirma que não a deixaria esquecer daquele momento, porque ele mesmo nunca esqueceria. Isso faz a protagonista responder que para isso, eles precisariam sobreviver ao frio, o que o assusta. Então, Sirius percebe que Helena estava ficando com o corpo frio e os lábios azuis, e pelo visto sua temperatura corporal baixou bastante por causa da chuva. E ele a abraça na tentativa de esquentá-la enquanto a temperatura ambiente ficava muito fria. Ele percebe que nunca precisou se preocupar com a chance de adoecer ou ficar muito ferido, porque seu próprio corpo era normalmente superior aos das pessoas normais, mas que também era inconveniente algumas vezes, já que mesmo agora ele não sabia o que fazer para ajudar Helena. Quando anoitece, ele fica mais e mais preocupado porque sabia que apenas ficaria mais frio, e ela acabaria sofrendo com as consequências disso. Apesar de Sirius estar preocupado com a saúde de Helena, ele ainda ficou totalmente confuso, notando seu próprio coração batendo acelerado daquele jeito, especialmente porque eles dois já tinham se abraçado diversas vezes em sua infância, então agora não deveria ser diferente, mas ainda assim ele se sentia estranho. Sirius começa a abraçar a protagonista ainda mais para tentar esquentar seu corpo, mas ele estava preocupado que ela acordasse, com quão alto seu coração estava batendo. Ele percebe que não era mais o mesmo de quando eram crianças, e quanto mais ele a abraçava, mais seu coração pulava de alegria, o que lentamente o fez perceber que estava apaixonado por Helena. Sirius pensa em como era natural que ele se apaixonasse por ela, já que desde criança, Helena sempre foi tudo para ele. Foi graças à sua presença que grande parte de seus sonhos se realizaram, e portanto, ele sempre quis compensar isso dando tudo de si por ela, o que incluía seu próprio coração. Com isso, naquele dia, mesmo que ele não sentisse o frio da noite, uma febre da paixão queimava em sua mente, lhe consumindo com a percepção do quanto ele sentia carinho por Helena. Foi graças àquele momento que Sirius passou a manter uma certa distância da protagonista, o que a deixou confusa, com ela nunca conseguindo entender a razão daquele comportamento distante dele, pensando que estava apenas relacionado à adolescência. Helena se sentiu um pouco triste com aquele distanciamento, ao ponto de pensar que poderia chorar. Ela não conseguia parar de pensar de como já fazia meses desde que parou de entender Sirius. Isso porque apesar do poder de seus olhos dourados, fazia um tempo que ela era incapaz de compreender suas emoções, especialmente porque ele estava sentindo emoções mistas e complexas. A protagonista percebeu que aquilo mudou a partir de quando tinham passado a noite juntos na floresta, o que a fazia pensar que talvez ele apenas quisesse manter distância, e queria machucá-la sempre que se viam, por alguma razão. O que a preocupava e a fazia pensar na razão que poderia ter causado essa mudança em seu coração, saindo de amigos próximos para duas pessoas distantes. Naquele dia em que voltaram da floresta, Helena ficou doente, e ela mesma ouviu histórias de como o próprio Sirius sofreu com uma febre na época. Mas aquilo era algo que ela não se lembrava perfeitamente porque nem pôde vê-lo.
Ela também se perguntava se não conseguir vê-lo quando ele adoeceu pela primeira vez o magoou, e se desde então Sirius tentou se afastar dela por aquela razão, ou se talvez fosse apenas a grande mudança na adolescência mudando seu comportamento. Ainda assim, a protagonista esperava que realmente fosse apenas uma pequena fase de distanciamento, e que um dia eles pudessem voltar a ser o que eram antes, tão próximos quanto eram na infância. Mas refletindo sobre suas próprias ações naquele dia, Helena percebe que acabou sendo um pouco fria com Sirius, mesmo depois dele preparar para ela seu sorvete favorito, lhe fazendo pensar que talvez ela tivesse cometido um grave erro. Helena percebe que apesar de sua alma ser mais velha, seu corpo ainda estava fadado a passar pela puberdade. Ela não queria que ela e Sirius acabassem se separando por conta de uma simples discussão. Apesar disso, a protagonista se sente dividida, já que também estava ciente do futuro que eventualmente os separaria em dois caminhos diferentes, e apesar de terem crescido lado a lado como amigos, Helena ainda acha que é apenas questão de tempo que os dois acabassem se separando. Ainda assim, ela não se sentia confortável em ficar distante dele tão cedo, e logo voltou para conferir como Sirius estava, ficando surpresa ao ver que ele estava dormindo, e especialmente surpresa que ele ainda parecia adorável daquele jeito. Helena chama a atenção dele, e logo percebe que na verdade Sirius estava acordado, o que faz os dois conversarem normalmente e se desculparem um com o outro. Helena acaba abraçando Sirius, mas se afasta um pouco depois de perceber que sem querer acabou se aproximando demais dele, sabendo que aquele era um costume que precisava consertar, já que ele não era mais uma criança e ficava facilmente constrangido com aquele tipo de proximidade. A protagonista conta a ele que seu pai estaria lhe mandando fazer um exame, para que pudesse se tornar uma decente sucessora do Duque Hoad, algo que sempre acontecia quando se atingia os 14 anos. Mas ela também revela que apesar de Sirius não ser um candidato a sucessor, ele também deveria se preparar para o exame. Isso deixa Helena preocupada, porque sabia que o Duque não abandonaria Sirius tão cedo, e apesar dele estar tentando manter o futuro imperador em suas mãos, o destino de Sirius ainda estava escrito, e era bem claro para ela. Sirius conta que não se incomodava em fazer o exame, assim como o Duque pediu, a fazendo perceber que ele realmente possuía um comportamento digno de protagonista. Mas ela estava ciente que tinha um outro objetivo a mais para ele no futuro, que era buscar vingança contra seu meio-irmão. Helena sabia que ele estava indo de encontro com seu destino original na história, mas ela fica curiosa para saber como sua personalidade seria no fim de tudo, já que originalmente ele era o tipo de pessoa que sempre conseguia o que queria. Enquanto conversam, Sirius percebe que Helena se afastou fisicamente dele, e pergunta a razão disso, lhe puxando pelo pulso para perto dele de novo no sofá, comentando como ela sempre esteve se afastando dele por alguma razão, em qualquer lugar que estivessem juntos. A protagonista percebe que ele estava agindo daquele jeito estranho de novo, mas como Sirius apenas fingiu não escutar as palavras dela, Helena apenas decide fechar os olhos e apreciar o momento, percebendo que isso lhe lembrava dos velhos tempos. Helena lembra como Sirius era sempre uma criança pegada demais a ela em todos os lugares que iam, algo que sempre achou adorável, e no fim das contas aquilo arruinou completamente seu plano original de se manter invisível. Agora, Helena não sentia mais medo de Sirius ou de como ele poderia se voltar contra ela, considerando que ambos eram amigos tão próximos, mas sim um medo de que um dia Sirius abandonasse Rhodes e eventualmente ela ficasse sozinha. A protagonista admira o rosto de Sirius, percebendo que ele parecia especialmente chamativo e brilhante naquele dia, o que o faz provocá-la a respeito de como ela ficou o encarando daquele jeito fixo por tanto tempo. Sirius ri porque sabia que na verdade a protagonista era bastante tímida, e mesmo fingindo não saber, ele sempre soube que ela gostava de seu rosto, desde que eram novos. Isso o deixava profundamente feliz, porque significava que ele tinha uma aparência do gosto dela, esperando usar tudo o que estivesse ao seu favor para permanecer ao lado de Helena. Ele menciona que caso passasse no exame do Duque Rhodes, ele teria apenas um único desejo como recompensa, o que a deixa confusa sobre o porquê ele mudou o tópico da conversa de repente, especialmente já que parecia que o que ele queria como recompensa viria dela. Helena pergunta o que ele gostaria como sua recompensa, mas Sirius responde que não seria divertido contar agora, mas promete que revelaria mais tarde e que era algo que ela poderia lhe fornecer. A protagonista observa, e nota que apesar de ele estar demonstrando emoções de felicidade, também havia um pouco de desespero em suas emoções, o que a faz pensar que Sirius nunca lhe machucaria, e não era capaz de ignorar um coração desesperado como o dele. Sirius conta sobre como normalmente se poderia ganhar mais motivação para fazer algo se houvesse uma recompensa como esperança, o que faz a protagonista pensar em como o próprio Duque aplicava aquele tipo de método também, então eventualmente, ela apenas aceita a proposta de conceder um desejo a Sirius caso ele voltasse em segurança do exame. Sirius fica visivelmente animado quando ela concorda. Mas ela ainda estava curiosa para saber o que ele queria como recompensa, e ele insiste que não lhe diria porque ainda era um segredo. A data para o exame do Duque era em uma semana, mas ao contrário de Sirius e seus irmãos, Courtney e Joseph,
os dias de Helena continuam como eram normalmente. Ela fica confusa, porque sabia que a rotina de todos havia mudado com a chegada eventual do exame, mas apenas ela permaneceu com o mesmo dia a dia, o que a fazia pensar que talvez ela não fosse fazer o teste. Ela pensa que, assim como os rumores entre as pessoas da casa diziam, talvez ela fosse uma exceção para o exame, já que agora ela era a renomada e querida filha do Duque. Haviam muitas especulações para a razão dela se tornar de repente especial para o Duque, mas o homem tomou rápidas providências para evitar que mais fofocas se espalhassem desnecessariamente. Mas apesar disso, o Duque Holt não conseguia mudar seu comportamento frio e distante desde aquela época, e não se acostumou com a ideia de tratá-la bem, mesmo que de mentira. Joseph, apesar de ter atingido os 17 anos e continuar com um belo rosto, não mudou em nada sua personalidade desde quando era jovem. Ele se aproxima para conversar com sua irmã mais nova, e tenta convencê-la a tocar piano ao perceber que Helena estava sentada na frente dele, mas ela se recusa, sabendo que provavelmente era apenas uma forma de ser ridicularizada. A protagonista fica surpresa com a vontade de Joseph em passar um tempo com ela, e lhe pergunta se não estava ocupado, justamente porque o exame do Duque estava próximo, e apesar do tema para a prova não ter sido anunciado, ainda era esperado que ele se preparasse o máximo possível. Esse comportamento de Joseph deixa Helena desconfiada, então ela pergunta diretamente a ele a razão dele estar ali pessoalmente para conversar, o que o deixa nervoso, mas ele responde que apenas estava fazendo seu papel de irmão mais velho como ela quis. Joseph manda as empregadas saírem para poder conversar a sós com Helena, e então, ele pede para que ela não fizesse nada para se destacar na semana do exame, e também que não passasse tanto tempo com Sirius. A protagonista pergunta a razão disso, mas Joseph apenas insiste para ela tomar cuidado com aquelas coisas, especialmente quando estivesse na frente de Courtney. A protagonista fica confusa, já que parecia que Joseph estava querendo lhe avisar algo, apesar de estar agindo com seu comportamento frio de sempre estar lhe esculachando de graça. Isso a faz pensar que mesmo que seu irmão não a alertasse, ela ainda estava bem ciente de precisar tomar cuidado com sua irmã. Courtney a odiava profundamente, já que ela viu a vida de Helena mudar em um instante, e todos da casa Holt a tratarem muito bem do dia para a noite, enquanto para Joseph e ela, que sempre competiam pela atenção do Duque e pela sucessão, não mudaram em nada. Ela ficava aliviada, porque apesar de Joseph ter ciúmes do favoritismo do pai, ele ainda era capaz de se controlar, o que era o completo oposto de Courtney, apesar de ainda ser arrogante com ela grande parte das vezes. Helena pergunta a razão de Joseph estar alertando sobre aquilo de repente, e até o provoca sobre ele na verdade se importar com ela como sua irmã mais nova, a fazendo rir porque apesar de ser apenas uma piada, ela sabia perfeitamente como eram as emoções dele. Ela acha um pouco engraçado como a relação deles mudou desde que eram crianças, começando no dia em que ela impediu que Sirius quebrasse seus pulsos. Provavelmente ele sentia algum tipo de dívida com ela, e oferecia ajuda frequentemente apesar de manter seu comportamento rude. Helena confirma que seguiria seu alerta de se cuidar quanto a Courtney, mas então pergunta a respeito de seu pedido sobre Sirius, o que faz seu irmão revelar que Courtney não gostava de vê-los juntos. Mas a protagonista percebe que ele na verdade estava mentindo sobre aquilo, e se questiona a razão disso, apesar de decidir não perguntar aquilo em voz alta. No Império Hyperion, quando se chegava aos 20 anos, se era reconhecido como adulto, e os indivíduos poderiam começar suas próprias famílias. Mas o caso de Courtney era um pouco perigoso, já que ela já tinha chegado à casa dos 20, enquanto o Duque ainda sequer decidiu um herdeiro para a família. Era óbvio que ela estava sedenta pela posição de herdeira da família, mesmo não tendo sido devidamente reconhecida, o que lhe fazia ser má com seus irmãos. Era justamente essa razão pela qual Helena se perguntava o quão terrível ela estava recentemente, e ao ponto do próprio Joseph alertá-la para ter um cuidado extra. A protagonista afirma que apenas ficaria bem longe de Courtney durante aquela semana para evitar ser notada, como sempre fez, o que deixa Joseph incomodado e ele frisa para que ela fique longe de sua irmã e de Sirius, e bem nessa hora, o próprio Sirius aparece atrás deles dois, dando um susto em Helena. Joseph fica confuso, mas logo, Sirius chega com a aura mais intimidadora do mundo, perguntando sobre o que eles estavam conversando, deixando os dois desesperados para contarem o que estava havendo, para que Sirius não acabasse entendendo tudo errado. A protagonista tenta afastar Sirius de Joseph esperando que pudessem conversar e se explicar, mas ela percebe que ele estava claramente irritado com o que acabou ouvindo, a fazendo-se perguntar a razão de todo aquele incômodo, e aquela aura assustadora ao redor não ajudava nem um pouco. Ela tenta acalmar Sirius o convidando para se sentar, já que Helena percebe que era apenas questão de tempo para que tudo se acalmasse. Mas ao invés de se sentar para conversar com eles, Joseph decide ir embora rapidamente, claramente com medo de Sirius. Helena segura Sirius, e insiste que aquela era apenas um jeito de compensar Joseph pelos alertas dele sobre sua própria vida, e o faz prometer voltar em segurança do exame do Duque Holt,
o que faz Joseph sair correndo prometendo passar no exame independentemente do que acontecesse. Helena se afasta de Sirius depois de segurá-lo no sofá para que ele não fosse atrás de Joseph, mas se surpreende que a reação dele foi menos exagerada que o esperado. A protagonista tenta se explicar, para evitar que Sirius acabasse querendo se vingar de Joseph por algum mal-entendido. Mas ao invés de ouvi-la, ele se levanta todo constrangido, pedindo para eles conversarem mais tarde antes de ir embora depressa. Helena fica confusa com o que aconteceu, e se pergunta se ele estava irritado, percebendo que suas emoções estavam bagunçadas de novo, a fazendo suspirar por ser incapaz de compreender perfeitamente o que se passava na cabeça de um adolescente. No dia seguinte, Helena fica irritada, notando como Sirius começou a evitá-la, o que faz ela procurar por ele pela casa. Ela encontra Joseph, que pede para ela tomar cuidado e apenas ficar em seu quarto para evitar se encontrar com Courtney, algo que ela concorda em fazer, apesar de ainda estar preocupada com a chance de Sirius estar com raiva pelo que aconteceu no dia anterior. Mas quando ela retorna para seu quarto, ela fica surpresa ao ver que o próprio Sirius estava na frente de sua porta. Então, os dois decidem entrar para poderem conversar. A protagonista pergunta onde ele esteve durante o dia inteiro, e começa a brigar com ele, mas acaba hesitando ao perceber que ele estava com uma expressão melancólica, lhe deixando incapaz de discutir com ele. Sirius se desculpa com Helena e revela que apenas não sabia como olhar para ela naquele dia, então apenas continuou fugindo dela o dia inteiro propositalmente. Isso a deixa confusa, querendo saber a razão dele não conseguir olhá-la direito nos olhos. Helena suspira, afirmando que não sabia o que aconteceu de errado, mas estava feliz que ele veio conversar com ela, já que o que ela mais detestava era quando ele a evitava daquele jeito. Mas ainda assim, Sirius parecia desconfortável, o que a deixa confusa e querendo entender suas verdadeiras emoções, o fazendo parecer um grande enigma. Ela considera a chance do motivo ser porque ambos viviam em mundos diferentes, onde Helena sempre esteve limitada. Normalmente os Road eram indivíduos que ocultavam as próprias emoções, então para ela, precisar lidar com alguém com uma grande mescla de emoções ao mesmo tempo como Sirius era complicado. A protagonista pergunta a razão dele querer vê-la, mas Sirius responde que não era nada, a deixando incomodada de novo, pois obviamente era uma mentira. Helena indaga se ele estava insatisfeito com ela por alguma razão, o que o faz rir já que isso nunca poderia acontecer. Ele menciona como ouviu falar que os Road eram pessoas habilidosas em ler emoções, o que faz Helena notar como sua habilidade de ver as emoções era outra coisa que esteve escondendo de Sirius desde que eram crianças. Ela também não tinha a intenção de falar sobre isso no futuro, e sabia que a reação comum seria de desgosto, então, temia que o dia que Sirius soubesse da verdade, talvez ele ficasse desconfortável perto dela. Depois de ambos se desculparem por terem se comportado mal perto um do outro, Helena apenas pede para Sirius lhe compensar contando o que ela tinha feito para incomodá-lo quando se sentisse confortável. Mas a conversa é interrompida pelo Visconde Lauren, contando que o Duque estava procurando por Helena, os deixando surpresos. A protagonista vai se encontrar com seu pai, mas Joseph também estava esperando no local, visivelmente ansioso por precisarem esperar tanto tempo, mesmo que o Duque os tivesse chamado com urgência. Joseph comenta que esperava que o Duque finalmente mencionasse o exame, mas como ele também chamou por Helena, esse provavelmente não era o caso. Agora, os dois apenas podiam continuar esperando que o Duque os chamasse para entrar em seu escritório. A protagonista sentia uma aura assustadora vindo de dentro do cômodo, até que eventualmente, Courtney sai de dentro do escritório chamando para entrar. Os três filhos do Duque entram no escritório, e Helena fica sem entender sobre o que exatamente precisariam conversar, e também a razão pela qual sua irmã estava com tanta raiva. O Duque decide ir direto ao ponto, e menciona que o resultado de Courtney naquele exame era de grande importância, já que aquela era a última oportunidade dela ser reconhecida antes de chegar à maioridade, e ao mesmo tempo, diferente dos exames antigos, aquele provavelmente seria bem mais difícil. Helena estava sem entender a razão dela e de Joseph estarem envolvidos com o exame de sua irmã, e como tanto ela quanto Joseph estavam confusos, o Duque acha divertido suas reações, e começa a rir. O Duque afirma que o teste de Courtney também seria o mesmo exame aplicado aos outros dois irmãos, o que os deixa confusos. Mas o Duque continua a explicação, afirmando que tinha um galho de árvore amarelo escuro localizado no Campo Dourado, e que eles deveriam buscar por ele, tendo um tempo limite de 3 dias. Aquele que não conseguisse voltar do exame ficaria preso no local para sempre. As reações dos filhos do Duque o divertem, especialmente porque Courtney estava com raiva, Joseph surpreso e Helena com medo. O Duque sabia que aquela seria a reação de Helena porque era praticamente uma sentença de morte para ela, afinal, ao contrário das outras crianças, ela cresceu tratada como uma flor delicada e sem aprender qualquer habilidade de grande utilidade. O Duque se sente incrível ao ver Helena com medo de seu destino, mas apenas continua a explicação, e diz que aquele que passasse no exame com a melhor performance tomaria seu lugar como sucessor da família.
Agora, no corredor, Courtney prensa a protagonista na parede, para discutir com ela sobre a razão dela estar tão confusa. Na verdade, Helena estava apavorada, mas Courtney achava que ela estava confusa já que muitos rumores tinham corrido pela mansão sobre como imaginavam que desde o começo o Duque pretendia entregar a herança para Helena. Courtney estava com raiva porque achava que a protagonista fingia não saber de nada, e ao mesmo tempo agora parecia chocada, como se descobrisse de repente que os rumores não eram verdade. Courtney até se sentia confortável com a ideia do favoritismo de seu pai se voltar contra a própria Helena, já que o que Courtney buscava não era a afeição de seu pai, mas o poder de oprimir os outros. Courtney pensa sobre como aqueles rumores sobre Helena começaram devagar, mas acabaram se espalhando como fogo, até eventualmente chegar aos ouvidos do próprio Duque, o que o fez tomar a decisão de se livrar de todos que tinham espalhado aqueles rumores. Ainda assim, mesmo quando a semana para o exame chegou, até esse momento ele ainda não tinha dado uma única palavra sobre qual seria o tema. Mas o que realmente a preocupava era que possivelmente Helena sempre soube de tudo, e apenas esperava ansiosamente para receber a herança da família, e por isso nunca precisou se preocupar com nada em toda a sua vida. Courtney considerou que a própria Helena começou aqueles rumores, e nesse momento, ela tentou jogar tudo na cara da protagonista, para saber o que ela realmente pensava e sabia de verdade. Helena sente uma grande pressão vinda de Courtney, com ela pressionando seu pescoço ao ponto de não conseguir respirar. Mesmo que ela lute contra, sua irmã tinha uma força física muito maior que a dela. Courtney menciona que ela sempre foi a filha destratada, enquanto Helena nunca precisou se preocupar com nada e apenas delegou tudo a Sirius, algo que sempre a deixou louca de raiva. Originalmente, Sirius iria ficar nas mãos do Duque até morrer, mas as coisas mudaram e ele sobreviveu, já que começou a gostar de Helena mesmo sem ela fazer nada de importante, e ainda por cima, ela conseguiu toda a atenção do Duque para si mesma. Courtney percebe que ela quem deveria estar no lugar de Helena, e começa a pensar profundamente em acabar com a vida de sua irmã para receber o reconhecimento e a atenção de Sirius no seu lugar. Ela começa a enforcar Helena com suas próprias mãos, até que a protagonista consegue se livrar dela, e começa a correr por sua vida, usando as técnicas de autodefesa que Sirius lhe ensinou para situações como aquela. Helena continuou correndo desesperada pelo corredor, sem saber o que deveria fazer, até que ela sente seus pés falhando e cai nos braços de Sirius, que imediatamente pergunta se ela está bem, e repara nas marcas de dedos em seu pescoço. Uma expressão de ódio surge em seu rosto, enquanto se perguntava quem tinha ousado tentar machucá-la daquela forma, mas antes que Sirius pudesse procurar a pessoa que tentou matá-la, a própria Helena o segura e começa a chorar desesperadamente. Isso faz com que Sirius se abaixe para consolá-la, mas tudo o que a protagonista conseguiu fazer foi continuar chorando, se perguntando o motivo de todos sempre a tratarem daquela forma, e de como odiava aquilo. Helena odiava seu pai fingindo fazer tudo por ela quando sequer se importava, e odiava que Courtney manipulasse tudo ao seu próprio favor, a odiando tanto ao ponto de querer sua morte. Mas acima de tudo, odiava profundamente o nome Rhodes. Ela cansou daquele lugar, e apenas implorou a ele para poder tirá-la dali o quanto antes. Um pouco mais tarde a protagonista se acalmou depois de chorar, e Sirius se aproximou para conferir se as marcas em seu pescoço ainda doíam. Sirius pensa em como apenas tinha considerado esperar por Helena na saída, mas quando viu Joseph correndo para contar que Helena se encontrou com Courtney, ele correu até ela, e ainda assim, acabou chegando quase que tarde demais. Isso fez perceber que precisava dar um jeito de nunca mais deixar aquilo acontecer de novo, e ele promete para Helena que nunca mais permitiria que ela se aproximasse dela de novo. A protagonista conta para Sirius o que seu pai contou durante a reunião em seu escritório, e como estava desesperada, já que era praticamente uma sentença de morte. Sirius sabia que as Terras Douradas eram um local com árvores sem folhas, e ásperas montanhas com o mais rico minério de mana do território Rhodes. Apesar de ser um território cheio de árvores douradas no centro de seu campo e que fazia muitos criarem ganância, ainda era um local perigoso, estando recheado de perigosos monstros e demônios, sendo difícil para sobreviver até mesmo se um grande número de cavaleiros pudesse invadir o local devidamente armados. Sirius fica em silêncio, ouvindo a protagonista chorando em desespero e contando como Duque a mandou para um lugar tão perigoso. E Helena reclama que era uma grande inútil. Isso faz Sirius responder que era o completo oposto, já que ela sempre recebia elogios dos tutores porque era sempre muito dedicada em suas tarefas. Ele a elogia por ser boa em seguir escoltas, e também era capaz de reproduzir autodefesa, e claro, Sirius afirma que a melhor coisa em que ela era boa era ficar ao seu lado, sendo também a única que podia fazer aquilo. E com isso, Sirius afirma que iria com Helena para fazer aquele exame. Há 3 dias, Sirius discutiu com o Duque Rhodes sobre ser desclassificado para o exame, justificando como ele mesmo não tinha razões para participar do exame quando sequer tinha relação sanguínea com os membros da família Rhodes.
Ainda assim, o Duque afirma que mesmo não sendo da família, ele ainda podia se tornar parte dela, e então abre o jogo sobre saber que Sirius estava interessado em Helena, o que fazia Sirius pensar que o Duque era realmente como uma serpente. Sirius sabia que ainda que o Duque soubesse que ele queria Helena, não era como querer de uma posse, e sim porque tinha sentimentos por ela, sendo algo que uma pessoa fria como ele jamais entenderia. Sirius questiona se o Duque tinha a intenção de dá-la a ele, o que faz o Duque responder que dependeria do desempenho dele em algo que precisava. Ele conta que iria colocar seus filhos em um exame em breve, deixando claro que a própria Helena estaria participando, o que o surpreende, sabendo que era impossível para Helena competir com seus irmãos em algo assim, considerando quão fraca ela era até mesmo para ir até um local tão perigoso sozinha. O Duque afirma que desejava que Sirius se oferecesse para acompanhar Helena, dando um jeito de parecer algo de sua própria vontade, mas não para completar a tarefa por ela, pois o Duque encaminharia a ele outra tarefa para ser feita em paralelo ao exame. Sirius não viu problemas naquilo, considerando que poderia apenas manter a segurança de Helena no processo. O Duque conta que há muito tempo, havia uma gema que pertencia aos Rhodes, e que acabou desaparecendo. Se imaginava que a gema estava perdida nas Terras Douradas, e assim, a tarefa de Sirius seria encontrá-la e trazê-la de volta. Ele explica que o local estava cheio de minérios que tinham o elemento de luz, mas aquele era diferente, e com um valor ainda maior. Isso faz Sirius pedir por informações melhores da gema em questão, mas o Duque se recusa. Ele insiste que Sirius mantenha aquela tarefa em segredo, e promete que lhe daria algo em troca, não importa o que fosse. O Duque sentia que Sirius estava desesperado, e era até engraçado que ele parecia tão ansioso apenas para garantir a segurança de uma simples garota, especialmente feliz em poder usar seu desespero para conseguir o que queria. A verdade era que o Duque Hugo descobriu um tempo atrás sobre a gema sem querer, enquanto em uma noite qualquer, acabou se lembrando de seu irmão gêmeo Linus, o verdadeiro pai de Helena. Naquela noite, Hugo olhou a árvore genealógica dos Duques de Rhodes. O nome de Linus foi apagado da história depois que ele morreu, e enquanto olhava aquele livro, ele também acabou encontrando uma velha nota. Dentro da nota, continha um relato de como a família Rhodes possuía o poder dos olhos dourados, mais especificamente relatando sobre a origem daquela gema valiosa da família. Hugo ficou empolgado porque assim, caso conseguisse a gema de volta, poderia também conseguir trazer até ele o sangue de Hyperion para sua família. Conforme o Império crescia, o poder dos Rhodes decaiu, ao ponto onde praticamente nenhum membro da família tinha conseguido os olhos dourados. O Duque estava ansioso para conseguir a gema de volta e reviver a casa dos Rhodes, e caso tudo desse certo, Sirius e Helena também ficariam juntos e assim ele cumpriria seu grande objetivo. Mais tarde, Helena ainda estava ansiosa, enquanto percebia todas as movimentações na casa em preparação para o grande exame. E percebendo seu olhar preocupado, Joseph se aproxima para conversar com a irmã. Ele pergunta se ela realmente pretendia fazer o exame acompanhada de Sirius, algo que ela confirma, e Joseph considera em voz alta que originalmente aquele não era um teste que ela podia fazer sozinha, especialmente quando ela nunca teve interesse em se tornar a sucessora da família. Joseph deixa aquilo de lado, e menciona que também estaria levando consigo sua própria carta na manga agora que Helena estaria acompanhada de Sirius, sendo basicamente se aliar com Courtney durante um pequeno momento, antes de poderem chegar ao seu grande objetivo. A protagonista fica preocupada, mas também pensa em como não ficaria surpresa se aquela aliança entre seus irmãos acabasse levando um deles a trair o outro para poder se dar bem, o que faz Helena pedir para Joseph tomar cuidado, porque Courtney estava afundando na própria raiva. Joseph acaba se despedindo rapidamente de sua irmã quando percebe Sirius por perto, o que faz a protagonista mencionar que todas as vezes que Joseph via Sirius, ele tinha o costume de esconder o próprio pulso antes de se afastar. Helena ri, sabendo que uma pessoa esperta como ele saberia dar um jeito de sobreviver em qualquer lugar. Logo, todos têm sua atenção chamada pelo Duque Hugo que faria um pronunciamento para seus filhos. Ele observa que a própria Courtney estava escondendo o pescoço porque estava com marcas, fazendo Hugo perceber que ela fez algo contra Helena que acabou deixando Sirius irritado àquele nível. Hugo disse que pensou que ela tinha desistido do exame, já que tinha sumido por um tempo. Courtney fala que jamais faria isso, mas o Duque interrompe e diz tanto, falando para sua filha retornar viva e trazer bons resultados. Hugo observa a irritação de Courtney, notando como ela nem sequer se esforçou para esconder seus sentimentos de frustração, o que apenas deixava Hugo ainda mais decepcionado com ela. Como Courtney foi aquela que mostrou o maior potencial dentre os irmãos, o Duque a tornou seu braço direito, mas eventualmente ela se tornou arrogante, como se acreditasse já ter sido escolhida como a sucessora da família. Para Hugo, Courtney falhou miseravelmente em seu papel de líder, e o mais grave de tudo, mostrou sua hostilidade a seu pai cedo demais. Por fim, ela jura não decepcioná-lo naquele exame. Depois do Duque dar as mesmas palavras para Joseph, Helena se aproxima do pai e o escuta pedir para ela tomar cuidado e voltar para casa sem um único dano em seu cabelo.
Afinal, ele ainda precisava dela para que seu plano envolvendo Sirius fosse um sucesso. Hugo achava uma pena que ela fosse a única que ele era incapaz de ler as emoções, apesar dele nem precisar se esforçar para isso, considerando quão visivelmente assustada ela estava. Quando as preparações ficam prontas, o Duque afirma que todos podem ir, e espera que seus 3 filhos retornem em segurança para casa ao fim da prova. A viagem de Helena durou cerca de meio-dia, e ela sequer esperou que aquele processo pudesse se tornar tão árduo, especialmente quando uma grande quantidade de coisas precisavam ser levadas. Ainda assim, eles finalmente chegaram nas Terras Douradas, onde o grande exame iria acontecer. Agora que Sirius estava acompanhando naquela prova, Helena não se sentia nem um pouco nervosa. Sirius pede para a protagonista conferir se não tinha esquecido nada na carruagem, antes que pudessem partir naquela jornada, o que ela faz, e confirma imediatamente que tudo o que precisa está em suas mãos. Dentre o que estava levando, também estava o colar que encontrou há tantos anos, e Helena percebeu que era difícil deixá-lo de lado, mesmo em um momento como aquele. Especialmente por ser a única marca que existia sobre sua mãe, e uma das coisas mais preciosas que tinha. Sirius aconselha que mesmo que ela acabe esquecendo algo, tome cuidado para não esquecer sua adaga, já que era uma das coisas mais importantes para aquele exame, essencial para garantir sua própria segurança. Um dos empregados da família se aproxima para entregar o mapa do local, e afirma que cada um deles poderia receber uma cópia. Assim, depois de pegarem tudo o que era necessário, os funcionários da família deixam o local, desejando boa sorte aos participantes para que pudessem se reencontrar de novo dentro de semana, quando a prova acabasse. As regras para o teste eram simples, e eles apenas precisavam garantir retornar em segurança a casa dentro de até uma semana, e não ousarem sair das Terras Douradas antes desse período. Com exceção disso, eles podiam fazer o que bem entendessem, o que incluía a chance de atacarem uns aos outros caso necessário. Helena distrai a própria mente, para não se preocupar com a chance de precisar enfrentar seus irmãos, quando percebe que Courtney e Joseph já tinham partido. Enquanto isso, Sirius analisou o mapa, afirmando que era melhor eles traçarem uma rota em especial antes de partirem. Sirius conta que iriam passar por uma montanha, o que não era um grande problema em comparação com a floresta, onde haviam monstros que poderiam aparecer de repente. Helena entende que eles precisavam viajar rapidamente e descansar cedo no primeiro dia, para que pudessem guardar suas energias para o restante da viagem. Sirius confirma que naquele ritmo, ambos devem chegar até as Terras Douradas em torno de 4 dias, e logo estende a mão para poder segurar a mão de Helena, que acha engraçado como ele parecia nervoso em fazer aquilo, mesmo tentando esconder seu constrangimento. A protagonista fica empolgada, e promete que, exceto lutar, faria de tudo para não deixar nada acontecer com Sirius, e até compara seu comportamento ao de uma mãe, o que acaba deixando Sirius incomodado. Helena fica preocupada com aquela reação, e corrige suas palavras para cuidar dele não como uma mãe, mas sim como uma esposa faria, o que acaba deixando ele um pouco mais satisfeito antes de começar a jornada pelo exame. O primeiro dia passou sem que eles encontrassem qualquer monstro, o que foi uma grande sorte, até que os dois decidiram acampar juntos para descansar, mas Sirius ficou preocupado com o segundo dia em diante, porque apesar da trilha nas montanhas ficar menos complicada, era possível que pudessem encontrar monstros com mais frequência indo pelo caminho que estariam para fazer. Enquanto pensava, Sirius observa Helena dormindo, e acaba sorrindo ao perceber que o rosto bonito dela não mudou nem um pouco desde quando eram crianças. Mas um pouco depois a protagonista acaba acordando e pergunta a razão dele ainda não ter dormido também. Sirius a tranquiliza para continuar dormindo mais um pouco, porque ainda não era hora de continuar a viagem, e afirma que acordaria quando fosse o momento. Quando Helena volta a dormir, Sirius suspirou em alívio, já que achou que ela tivesse percebido que ele estava espiando seu rosto enquanto dormia. Na manhã seguinte, a protagonista fica incomodada por Sirius não se incomodar em acordá-la nem mesmo para trocarem os turnos, o que a fazia ficar preocupada, já que ele mesmo não pareceu dormir nem um pouco. Helena acaba pensando em como no futuro, Sirius poderia acabar se esquecendo daquele momento em que estavam juntos e a deixaria, o que a fazia se sentir solitária e melancólica. Os dois acabam parando para comer, e Sirius elogia o que ela tinha cozinhado, sendo exatamente o tipo de coisa que precisava para poder recuperar suas energias. Sirius menciona que Helena devia ficar cheia de energia também, porque não sabiam o que podia vir no futuro do exame, e até considera perguntar para a protagonista sobre o que ela tanto parecia se preocupar, mas no fim, acaba deixando aquilo de lado. Helena sugere se não seria uma boa ideia, ao invés de apenas andarem pela floresta, conferir a rota que estavam indo subindo em uma árvore, para evitar que fossem colocados em uma viagem perigosa, o que deixa Sirius surpreso porque parecia que Helena estava se dedicando para colaborar na jornada também, e Sirius aceita de bom grado a proposta. Helena decide subir na árvore para poder conferir o caminho, enquanto Sirius pensa em como ela sempre parecia motivada e animada quando saía de casa, sabendo que tudo era porque a casa em que vivia era recheada de memórias ruins.
especialmente por culpa do Duke Hold, que sempre a colocou para baixo e fez ela pensar que não era boa o bastante para fazer nada, mesmo que Sirius soubesse que na verdade ela era dedicada e inteligente. Helena percebe que seu plano de subir nas árvores para poder observar o terreno foi um pouco diferente daquilo que imaginou, porque acabou enxergando várias auras assustadoras no caminho, a fazendo-se perguntar a origem delas. Ela percebe que era uma aura que apenas pessoas com olhos dourados podiam enxergar, mas ao mesmo tempo era estranho, porque apenas monstros deviam viver dentro daquela floresta, e então se perguntava o que poderia estar gerando aquelas auras assustadoras. Até que ela passa a considerar a chance dos monstros também expressarem suas emoções através das auras, o que a surpreende, porque sequer considerou aquela possibilidade. Helena desce da árvore e pega o mapa para traçar uma rota segura, usando os locais onde as auras assustadoras estavam vindo como uma referência para passarem longe. Ela fica animada ao perceber que estava sendo de útil para Sirius de alguma forma, especialmente tomando cuidado para que eles não acabassem se machucando naquela jornada, e ambos voltam a continuar a viagem pela floresta. Mais tarde, Sirius se surpreende, porque eles chegaram rapidamente ao campo do acampamento antes do sol se pôr, e sua suposição de serem envoltos por vários monstros naquela altura foi completamente descartada, já que a viagem foi bastante segura. Os monstros que encontraram foram apenas os pequenos, que fugiam com poucos ferimentos, o que faz Sirius comentar como aquela sorte deles era suspeita. Mas a protagonista se apressa para insistir que eles guardassem aquela energia para o outro dia, e se aproveitar disso para poderem chegar ainda mais rápido ao centro da Terra Dourada. Helena fica aliviada quando Sirius não pareceu desconfiar de nada, e também estava feliz que suas previsões estavam corretas, e desviar das auras assustadoras foi uma boa aposta de sua parte, notando como sua habilidade de ver auras foi útil ao menos uma vez. Helena percebe que Sirius estava provavelmente cansado mentalmente por precisar se manter em alerta durante toda a viagem, e ele deita sua cabeça no ombro dela para poder descansar um pouco. Helena ri, notando que fazia um tempo desde que viu aquele lado dele, e insiste que ele durma porque poderia acordá-lo quando fosse o momento, o que o faz descansar, enquanto a protagonista fica feliz que ele finalmente possa relaxar depois de passar uma noite em claro. Ela sabia que precisariam passar através dos monstros quando continuassem a viagem, já que não podiam evitar todos eles, mas ela não sentia qualquer medo quando tinha Sirius ao seu lado. A dupla continuou a viagem e Sirius matou cada um dos monstros que encontrava pelo caminho, fazendo Helena pensar em como mesmo com ela tentando ao máximo evitar as rotas com as auras mais intensas, ainda precisavam passar por lugares em que viviam criaturas. Então, era inevitável que se envolvessem em uma batalha. Eles estavam prontos para continuar a viagem, quando Helena sente uma aura assustadora na frente, e percebe que era provavelmente de raiva, e considerando as possibilidades, ela apenas poderia vir de Joseph ou Courtney. A protagonista insiste que se escondam, porque achava que algo estava vindo, e logo Joseph aparece, mostrando aquela intensa aura, enquanto eles percebem que ele parecia com bastante raiva de alguma coisa. Mas a parte mais estranha era que Joseph estava indo no sentido oposto das Terras Douradas, como se estivesse desistindo do exame. Helena e Sirius correm atrás de Joseph para saber o que aconteceu, mas ao invés de responder, Joseph afirma que tinha algo para poder entregar para Sirius. Na verdade, antes do exame, Joseph e Courtney prometeram cooperar um com o outro até a chegada da manhã do terceiro dia. Isso fez com que Joseph pensasse que era um alívio que eles pudessem proteger as costas um do outro, enquanto exploravam a floresta e iam em direção ao objetivo. Mas à noite, com medo de serem traídos um pelo outro, os dois não podiam dormir direito. E logo no segundo dia, Courtney surpreendeu Joseph mostrando alguns companheiros que tinha trazido para a prova. Ele sabia que, considerando que aquelas pessoas estavam escondendo suas identidades, apenas podia significar que eram pessoas de fora do território, o que o deixou confuso. Afinal, era implícito nas regras que era possível fazer qualquer coisa para poder passar naquele exame, mas naquele caso era diferente, porque era quase como se Courtney trouxesse soldados armados para dentro do território da família Rhodes. Isso criaria uma grande dívida, o que precisaria ser paga no futuro, tanto que até Joseph se impressionou por sua irmã não pensar tão racionalmente quanto deveria. Joseph sabia que Courtney tinha uma capacidade fraca de ler a mente das outras pessoas, o que a permitia apenas ler as emoções intensas de outras pessoas com facilidade. Então, agora mesmo ele estava fingindo se sentir intimidado para sobreviver, fazendo sua irmã pensar que ele estava preocupado com a própria vida. Joseph observa como a maioria dos homens que ela contratou eram assassinos treinados, e apesar de estar a par com suas habilidades, aquele grande número de pessoas era uma desvantagem. Então, ele decide parabenizar Courtney por parecer que ela pensou tão à frente, e provavelmente ela seria a grande sucessora da família, prometendo que estaria ao seu lado quando aquilo acontecesse, o que a deixa contente. Joseph menciona que depois de ouvir isso Courtney falou seus planos abertamente, e sabendo de tudo, ele decidiu encontrar com Sirius,
já que Courtney estava planejando usar aquela grande quantidade de assassinos contratados para poder acabar com Sirius, uma estratégia chamada de caçada ao falso lobo. Joseph explica para Helena que o termo falso lobo era uma forma depreciativa do Império para se referir à origem de Sirius, o que imediatamente os faz perceber que Courtney havia se aliado com o Imperador. A protagonista fica chocada com aquilo, já que o Imperador perdeu quase toda a sua influência, e se unir a ele não parecia nem um pouco uma boa ideia, algo que Joseph concorda, achando que parecia que sua irmã não era mais capaz de pensar cuidadosamente nas consequências de seus atos, visto quão desesperada estava. Joseph afirma que estava querendo contar sobre as ações de Courtney não apenas para Sirius, mas também para o Duque, pois caso contrário era possível que a família Rhodes caísse completamente nas mãos do Imperador naquele ritmo. Mas Sirius insiste que eles continuassem o exame, e explica para Helena que caso apenas voltassem agora, Courtney acabaria vencendo a prova e tudo seria desperdiçado. Então, ele acreditava que o melhor a se fazer era cortar o mal pela raiz. Dito isso, Joseph sugere que levasse Helena com ele, porque era mais seguro que mantê-la na floresta, com tantos assassinos e Courtney preparados para tomar suas vidas. Mas Sirius é imediatamente contra a ideia, e pede para a protagonista ficar ao seu lado. Então, como ambos eram a favor da ideia de continuarem, Joseph se retira para voltar para a casa do Duque, e enquanto isso, Sirius apenas pensa em todas as alternativas possíveis daquele que poderia ser o pior cenário futuro. Claro que ter Courtney voltando como a grande vencedora e a sucessora da família era a pior delas, porque a primeira pessoa que ela eliminaria caso se tornasse a sucessora da família era Helena, obviamente, o que era razão o bastante para Sirius querer ficar ao seu lado para protegê-la. Com isso, Sirius sugere o plano de usarem os monstros da floresta ao seu favor, para poderem acabar com todos os assassinos contratados por Courtney, já que ele sabia que sozinho não seria capaz de acabar com todos. A protagonista fica visivelmente preocupada com aquele plano, mesmo com Sirius insistindo que a protegeria. Mas na verdade, Helena afirma que estava preocupada com ele, não consigo mesma. Isso porque Helena não apenas queria evitar que ele se machucasse, mas também temia o que pudesse acontecer ao coração de Sirius quando ele continuasse a tomar vidas e não sentisse nada, assim como aconteceu no passado na mansão quando ele matou a empregada. Ela se lembrou de como mesmo quando criança ele permaneceu calmo ao tomar a vida de alguém, e considerando que Sirius precisou viver a vida sendo alvo da própria família, era esperado que ele tivesse levado aquela vida apenas para poder sobreviver. Mas aquilo a fazia ficar assustada, e Helena comenta que sabia que sua preocupação não ajudava em nada no momento. Mas Sirius nega isso, porque na verdade os sentimentos dela lhe faziam ter ainda mais força para poder lhe proteger dos perigos, pedindo para ela continuar a se preocupar com ele. A forma como Sirius falou deixou a protagonista envergonhada, mas deixando a provocação de Sirius de lado, ela ainda estava preocupada com as chances daquele plano falhar e se voltar contra eles. A ideia era que Helena localizasse os monstros, Sirius chamasse a atenção deles, e corresse na direção dos assassinos, para que os dois lutassem enquanto a dupla de protagonistas se escondia, apenas assistindo as duas partes brigando por suas vidas. Uma das coisas que Helena acabou aprendendo ao interagir com as auras, era que ao tocá-las, ela podia ser capaz de indicar a direção correta de sua origem. Apesar de Sirius nunca entender como ela conseguia saber exatamente onde os monstros estavam, ele jamais lhe perguntou sobre aquilo, e apenas confiava nela incondicionalmente. Conforme prosseguiam com o plano, por sorte, o número de homens de Courtney diminuiu consideravelmente, e Helena sabia que agora estavam em torno de apenas 15 pessoas. Mas apesar disso, os assassinos começaram a perceber que os movimentos dos monstros na floresta estavam longe de ser normal. Eles passam a perceber que devia ser tudo um grande plano de Sirius para poder diminuir seus números, o que acaba fazendo Sirius notar que eles precisavam tomar alguma atitude, já que sobraram apenas 4 dias para completar o exame. Se tomassem tempo demais, temia que a força física de Helena piorasse na viagem de volta, e eles não conseguissem voltar a tempo, até que de repente, a protagonista grita ao ver monstros se aproximando, e ao mesmo tempo, os assassinos partem para cima deles. Então, Sirius segura Helena para começar a fugir, e resmunga porque acabou caindo no plano dos assassinos para serem encontrados, os fazendo precisar correr, pouco antes de serem encurralados. Logo, um dos homens se aproxima cumprimentando Sirius, por fazer tempo desde a última vez que se viram, e ele conta para a protagonista que aquele era um dos braços direitos do Imperador, o que acaba fazendo Sirius sentir como nos velhos tempos no palácio, mas agora ele não temia mais precisar enfrentá-los. Sirius se prepara para poder enfrentar todos os homens que haviam começado a cercá-los, e Helena sente uma grande pressão, devido às auras que estavam com uma profunda intenção assassina em partir para cima deles. Ela se preocupa com o quanto aquilo podia afetar Sirius, até eventualmente perceber que era na verdade uma grande armadilha, para que os acertassem com flechas escondidas.
Os homens atiram diversas flechas na direção da dupla de protagonistas, o que faz Sirius segurar Helena e pular na direção da cachoeira para poderem se salvar, e assim, fazendo os homens do Imperador os perderem de vista. Os homens até consideram ir atrás da dupla para encontrá-los, mas o braço direito do Imperador diz que era desnecessário, porque ao tentar proteger outra pessoa, Sirius acabou sendo acertado por uma flecha envenenada. Helena fica rapidamente preocupada com o estado de Sirius, notando o quanto aquele veneno era poderoso para poder afetar o corpo resistente dele, já que mesmo depois de ter sido capaz de resistir por anos, ainda não significava que ele era imune a venenos. A protagonista fica em choque pensando no que devia fazer para salvar sua vida, e evitando que fossem pegos pelos homens do Imperador. Ela percebeu que para começar, precisaria manter a flecha, já que sabia que retirá-la apenas faria a hemorragia piorar. Ela sabia que precisavam encontrar um local seguro para se esconder até que Sirius despertasse, e então começa a carregá-lo para o local ideal. Helena se esforça para levar Sirius para o esconderijo, apesar de seu corpo ser pesado. Mas ela não desiste, porque não queria deixá-lo para trás, e queria conseguir lhe proteger daquela vez. A protagonista carrega Sirius ainda mais para dentro do esconderijo, e acaba encontrando uma pedra dourada brilhando. E ao se aproximar, ela percebe que sua mão era capaz de atravessar a superfície dela. Helena fica preocupada e curiosa sobre a pedra, mas percebe que, sendo magia ou não, era uma boa oportunidade usar aquela pedra ao seu favor para poderem se esconder. Helena atravessa a pedra, e eles acabam chegando em um campo dourado, a deixando surpresa porque eles tinham acabado de chegar à verdadeira Terra Dourada. Deixando de lado sua surpresa e admiração pelo lugar, a protagonista começa a se preocupar com a saúde de Sirius, e começa a usar tudo o que ele tinha trazido em sua bolsa apenas para protegê-la, o que acaba lhe arrancando algumas lágrimas de tão emocionada que ficou ao ver sua preocupação. Depois de limpar as lágrimas, Helena se prepara para poder salvar a vida de Sirius, e garante que iria dar um jeito dos dois saírem dali em segurança. Um pouco depois, ela consegue finalizar o tratamento de Sirius apesar de ter sido um pouco desajeitada, e apenas esperava que ele despertasse logo. Helena decide deixá-lo descansando para recuperar suas forças, e começa a olhar para a Terra Dourada em que estavam, ficando curiosa do porquê a passagem por onde entraram desapareceu. Mas mais adiante, havia uma grande árvore brilhante. Helena estava impressionada com o local, já que ele era fantasioso demais, afinal, ele apenas existia por conta da magia. Ela ouviu falar que a magia original desapareceu há muito tempo, o que a fazia pensar que aquelas terras douradas existiam há muito mais tempo que podia imaginar. Ao se aproximar da grande árvore dourada, ela percebe que haviam marcas no tronco que pareciam velhas. Elas a deixaram chocada, pois aquilo pareciam cortes feitos por alguém. Helena fica surpresa ao descobrir que a árvore também era capaz de compreender palavras humanas, apesar de não poder respondê-la, e começa a confortar a árvore, falando que não podia fazer muito além disso. Ela também repara que quem quer que tentou cortar a árvore, devia estar querendo a preciosidade que vinha dela, e fizeram tudo aquilo apenas para poder saciar sua ganância. Helena segura um pedaço de âmbar na mão, e acaba sendo influenciada a comer. Mas ela recupera sua consciência e cospe na mesma hora, se perguntando o que aconteceu com sua mente para reagir assim. Ela percebe que era especialmente estranho seu coração ter batido ansiosamente no momento em que viu o âmbar, a fazendo querer consumir aquele pedaço, notando como havia algo dentro dela que a fazia querer ingerir ainda mais. Helena compreende agora a razão de terem marcas na árvore, porque todas as pessoas que se aproximam apenas queriam continuar se alimentando dela para sempre. Mas a protagonista decide deixar aquilo de lado, e volta para perto de Sirius, decidindo descansar porque se sentiu exausta depois de tudo o que aconteceu. E até ela saber exatamente onde estavam, Helena precisava ficar perto de Sirius para garantir sua segurança. A protagonista dorme, até que de repente desperta ouvindo a voz de Courtney, que estava discutindo com o homem do Imperador, Caron, sobre terem atingido Sirius com uma flecha envenenada. Courtney reclama porque eles foram incapazes de encontrá-los mesmo depois de acertar Sirius com o veneno. E os dois continuam brigando, colocando a culpa do que aconteceu um no outro. Caron ameaça ela por estar sob as ordens do Imperador, o que faz Courtney recuar, e Helena percebe que as coisas estavam mais sérias para sua irmã que imaginava. A protagonista sabia que era questão de tempo para que Sirius despertasse, mas ela queria garantir sua segurança, e começa a torcer para que Courtney e seus homens não os encontrassem escondidos, esperando que eles apenas ficassem confusos. Mas acaba que a protagonista consegue influenciar suas mentes, os deixando com dor de cabeça apenas por pensar em onde poderiam encontrar as pessoas que buscavam. Não demora muito para Helena entender que ela mesma estava se tornando capaz de controlar aqueles poderes e magia o quanto quisesse, e assim, continua manipulando as mentes de Caron e Courtney, os fazendo se voltar um contra o outro. Caron empunha sua espada, manipulado pelos poderes de Helena, e parte para cima de Courtney sem reconhecê-la, e no processo,
a protagonista consegue fazer Carol empurrar Courtney do penhasco, os deixando finalmente sozinhos e em paz. A protagonista fica aliviada e percebe que demandava apenas alguns poucos minutos para que aqueles que manipulasse perdesse o controle de suas mentes, e sabia que foi graças a outra das habilidades dos seus olhos dourados que foi capaz de usar aquela magia, manipulando a mente e as emoções de outros. Mas apesar de ter conseguido fazer aquilo com Carol, Helena percebe que não foi capaz de afetar Courtney tanto assim, o que a faz perceber que precisava de mais prática para usar aquelas habilidades corretamente. Ainda assim ela se sente estranha, e quando Sirius desperta, ele fica surpreso ao ver que Helena estava chorando. A protagonista abraça Sirius, enquanto chora de alívio porque ele despertou, especialmente porque ela estava aterrorizada com a ideia de algo acontecer com ele depois dele se esforçar e se sacrificar para protegê-la, lhe deixando com medo de acabar sozinha e ele nunca mais acordar. Quando Helena se acalma, Sirius se levanta afirmando que podiam continuar a jornada, e dando um jeito nos assassinos que ainda restaram, o que deixa a protagonista preocupada porque ele ainda estava pálido e claramente ainda afetado pelo veneno. Mas Sirius insiste naquilo, já que precisava lidar com Carol, que era o cérebro dos militares. Dar tempo para ele descansar e pensar era uma péssima ideia, já que apenas os daria vantagem para irem atrás deles de novo. Ouvindo o quão determinado para protegê-la Sirius estava, mesmo que ele precisasse matar todos que estivessem em seu caminho para impedir que ela se machucasse, a protagonista decide aceitar a ideia dele. Helena se oferece para ajudá-lo quanto podia, e conta que os homens de Carol estavam procurando por eles ainda perto do penhasco onde ele tinha pulado, mas antes de Sirius poder seguir sozinho, a protagonista insiste que iria com ele. Sirius pediu para que a protagonista ficasse escondida em cima das árvores, ficando segura enquanto ele cuidava dos assassinos. Mas apesar de concordar, ela estava decidida a garantir que ele também ficaria em segurança. Usando os poderes dos olhos dourados que recebeu, ela manipula suas mentes para tornar a tarefa de Sirius mais fácil, deixando Carol em choque porque mesmo envenenado e depois de sangrar tanto, Sirius ainda era capaz de lutar com tamanha força e velocidade. Carol imediatamente percebe que se envolveu em uma grande enrascada ao tentar matar Sirius, que era um monstro ainda mais resistente e poderoso que imaginou que seria, com Helena o fazendo se preocupar ainda mais com seu destino graças ao seu poder de manipulação. No fim, Sirius consegue tomar a vida de Carol, enquanto ele ainda estava distraído com seus pensamentos, fazendo Sirius cair de joelhos, aliviado que a luta acabou, pois agora, Helena não precisaria mais se sentir ameaçada. Mas ao pensar sobre isso, Sirius se preocupa, já que nunca tinha mostrado antes a ela seu lado no campo de batalha, o que matava pessoas, e ele não queria fazê-la se preocupar ou temê-lo por causa daquilo. Foi justamente por essa razão que ele pediu para que ela ficasse de olhos fechados, e não entendia o motivo de Helena estar observando tudo desde o começo. Sirius começa a se preocupar que a protagonista o odiasse ou tivesse medo dele ser um monstro, mas quando Helena finge que não viu nada, e pergunta se ele acabou com o que tinha feito, ele imediatamente fica emocionado ao ver como ela estava tentando fingir que não viu nada. Sirius confirma que acabou, mas pede para ela ainda não abrir os olhos, e então, agradece por sempre lhe ajudar de alguma forma com suas palavras. Foi justamente o quão considerativa ela foi com ele, que o fez ter forças para poder continuar vivendo e lutando. Com isso, Sirius e Helena decidem apenas voltar para casa. No fim das contas, Sirius, Helena e Joseph voltam juntos na mesma carruagem, já que no caminho de volta Joseph acabou subestimando quão complicada eram as viagens naquele território, e no fim das contas, acabou precisando voltar junto com a dupla de protagonistas. Joseph fica pensando em como Sirius parecia um monstro voltando da floresta cheio de sangue, e até o próprio Sirius sugere que ele fosse para o lado de fora da carruagem, algo que Joseph concorda, apenas para não ficar mais perto daquele cara. Helena percebe que estava frio, e empresta uma coberta para ele se aquecer do lado de fora, o que comove Joseph, mas mais uma vez, ele apenas age friamente com ela enquanto saía da carruagem, a deixando incomodada porque ele sempre se comportava assim, mesmo tendo 17 anos. Joseph senta do lado de fora, e enquanto isso, Helena menciona que no passado o comportamento dele o irritava, mas conseguia ver que sua personalidade mudou nos últimos tempos. Enquanto ambos conversam, Sirius percebe que tinha algo dentro do capuz dela, e quando retira, percebe que era uma folha que brilhava em dourado, lhe deixando surpreso. Aquilo acaba fazendo Sirius se lembrar da tarefa inicial que foi mandado fazer pelo Duque. Ele não tinha esquecido, mas precisou deixar de lado devido aos incidentes que acabaram acontecendo no processo do exame. Assim, sua prioridade acabou mudando, e para manter Helena segura, ele priorizou parar o plano de Courtney, já que sua própria tarefa não era nem um pouco tão importante quanto aquilo. No fim, apesar de Sirius não conseguir encontrar a gema dourada que o Duque desejava, ao menos ele foi capaz de lidar com um dos obstáculos para o trono, que era Carol, e com isso ele esperava que pudesse satisfazer o Duque pelo menos um pouco. Ele apenas ficou um pouco triste que a recompensa do Duque acabaria sendo desconsiderada, mas ainda estava interessado na folha dourada que encontrou nas roupas da protagonista.
A descrição sobre a gema dourada que o Duque Hugo desejava que Sirius trouxesse, batia perfeitamente com aquela folha dourada. Sirius mostra a folha dourada para a protagonista, o que a faz contar sobre como encontrou uma pedra dourada e acabou indo parar nas Terras Douradas. Mas antes de Helena poder contar como chegou até lá, Sirius interrompe, já que queria evitar possuir conhecimentos problemáticos, e apenas conta como seu pai o mandou em uma busca para encontrar a gema de Rhodes. Ele revela não saber exatamente o que era aquela gema, mas conta que o Duque lhe pediu para encontrá-la mesmo sem saber qualquer detalhe sobre ela, o que faz a protagonista considerar a chance do Duque não querer que ele saiba de detalhes sobre seus planos. Sirius explica que também era por aquela razão que não desejava saber a localização da Terra Dourada, pois caso acabasse mentindo para o Duque, ele saberia usando sua habilidade de ler emoções. Helena ainda não entendia direito o que seu pai queria com aquela gema ou com a Terra Dourada, mas imaginou que entregar a localização daquele território só o tornaria um lugar terrível, dado a personalidade do Duque. Sirius pede perdão para a protagonista por ter mentido antes sobre querer ir com ela para o exame, apenas para cumprir uma ordem do Duque. Mas Helena responde que não tinha nada demais naquilo, sabendo que eram assim que as coisas funcionavam, e no fim, ele ainda salvou sua vida várias vezes, então não devia ser algo para ele se preocupar. Sirius fica surpreso, esperando que a protagonista ficasse desapontada com ele por mentir, mas ficou feliz em ver que nada mudou entre eles. Ele quase sente que podia deixar seus sentimentos tomarem conta dele, e falar sobre eles para a protagonista, mas sabia que ainda não era o momento, e comenta com Helena que ela estava com febre, pedindo para ela descansar. No fim, Helena acaba descansando no colo de Sirius, e ele percebe que não foi capaz de cumprir completamente com o pedido da protagonista de acordá-la quando chegassem a casa, afinal, Helena acabou ficando com uma terrível febre. 3 dias depois de sua volta para a casa do Duque, Sirius estava ansioso que a protagonista despertasse logo, e apenas queria poder conversar com ela de novo. Enquanto torcia pelo seu despertar, de repente, um mordomo avisa ele que o Duque estava lhe chamando para conversarem, o que o faz ir de encontro com Hugo. Há 2 dias, logo quando as notícias sobre Courtney chegaram aos ouvidos do Duque, ele deixou a mansão, retornando apenas depois de todos aqueles dias fora para conversar com Sirius, aparentemente sem se preocupar com Joseph ou com o estado de Helena. Hugo estava preparado para mandar seus homens matarem Sirius se necessário, caso fosse traído, mas nunca esperou que fosse traído por alguém de seu próprio sangue como Courtney. Ela vendeu algumas informações importantes para o imperador, e o Duque sabia que o outro braço direito do imperador, o Conde Maximilian, também estava envolvido. Ainda assim, Hugo estava satisfeito, já que apesar de todo aquele jogo, ele ainda saiu como vitorioso no fim com a morte de Carol. Nisso, Sirius entrega para o Duque o galho que Helena conseguiu pegar, a tornando assim a sucessora da família, e também a folha dourada, o que impressiona Hugo. Depois de desculpas misturadas com mentiras e meias-verdades, Hugo percebe que Sirius não estava mentindo da origem e de onde encontrou a folha dourada, que agora servia apenas como uma dica de que a gema Rhodes realmente existia. O Duque satisfatoriamente pergunta o desejo de Sirius, agora que cumpriu sua missão, e ele pede para Hugo tirar Helena da família Rhodes. No fim, isso é algo que ele acaba conseguindo, apesar de precisar suportar a pressão de encarar o Duque daquela forma. Sirius vai até Helena, que ainda não despertou, e conta que cumpriu com a promessa que fez há tantos anos atrás, e apenas queria poder receber os elogios dela de novo, querendo mais que nunca que ela despertasse. Sirius se preocupava porque sabia que caso Helena continuasse na família Rhodes, eventualmente ela podia acabar sendo infectada pela podridão de sua família, e perigos maiores sempre viriam por ele ficar ao seu lado. Afinal, o imperador queria acabar com sua vida, e ele estar ao lado dela apenas abria margem para que ela corresse perigo, e por isso, Sirius decidiu que iria ficar forte o mais rápido possível, para protegê-la do imperador. Até lá, ele sabia que não poderia ficar ao seu lado. Quando Helena desperta, ela está sozinha, e tem uma vaga lembrança de ouvir Sirius chorando ao seu lado. Mas ela não esperava ver a mansão com uma atmosfera tão pesada, onde o Duque a parabenizou por ser a nova sucessora, mas afirmando que ainda não contaria aquilo a público. Ela logo percebe que as empregadas estavam arrumando suas coisas, como se ela estivesse prestes a se mudar. Mas ainda assim, o que mais incomodava Helena era que Sirius passou a evitá-la com um ar pesado e solitário, tão triste que a fazia querer chorar. Quando ela parou para conversar com Sirius, ele conta que ela estaria sendo mandada estudar no reino Penélope, e que pediu pessoalmente aquilo ao Duque, especialmente porque aquele foi seu pedido a Hugo depois de cumprir com sua missão. Apesar disso, ele estava feliz por Helena finalmente poder viver fora da mansão, como sempre foi seu sonho. Mas ela apenas começa a chorar, percebendo que suas vontades desde que era criança mudaram, e agora o que ela mais temia, que era se afastar de Sirius, estava acontecendo. Helena não sabia quando começou a se sentir daquela forma por Sirius, ao ponto de se importar tanto com ele, e enquanto se perguntava quando foi que aqueles sentimentos começaram e o quanto queria poder dizer a ele como sentia, Helena não foi capaz de dizer nenhuma palavra em voz alta, e eles dois apenas continuaram a se abraçar, naquele momento melancólico. Uma semana mais tarde,
Quando o dia da partida de Helena chegou, ela continuou chorando sem parar, mesmo tendo prometido para Sirius que iria se conter, sendo algo que ele não pareceu se incomodar. A verdade era que a protagonista continuou chorando todos os dias desde que descobriu o motivo de sua partida repentina da mansão Holt, mas ainda assim, o próprio Sirius jamais mostrou uma única lágrima por ela estar indo embora. Apesar de ser capaz de sentir a tristeza ao seu redor, era mais como se Sirius agisse com a maior gentileza do mundo, indicando que aguardaria pelo seu retorno algum dia. Helena decide ser forte e encarar aquela separação, e começa a andar para fora da mansão, para poder partir mesmo que ainda fosse um pouco cedo. Ela mesma sabia que se continuasse fraca como estava, não poderia continuar ao lado de Sirius, e precisava garantir que ficasse forte no futuro, para voltar e ser digna de estar ao lado dele. Assim, Helena queria mais que nunca que ao invés de apenas ser a pessoa sendo protegida, poder estar em um perfeito equilíbrio com Sirius, mesmo que para isso precisassem se separar agora. Helena termina os preparativos para sua partida, e decide levar algumas coisas importantes, acabando por se encontrar com o Duque, que estava lhe esperando do lado de fora. Hugo menciona que Helena estaria estudando na Academia Penélope por 5 anos até se graduar, e insiste que ela mantivesse a honra da família Rhodes antes de voltar para casa. A protagonista sente Sirius segurando sua mão, e percebe que apesar de seu pai não olhar em seus olhos durante todo aquele tempo, cada pequeno momento ao lado de Sirius era precioso o bastante, e nada poderia lhe negar isso. Em sua partida, Joseph aparece para poder se despedir da sua irmã, o que acaba fazendo Helena rir, já que Joseph usou toda a sua coragem para fazer isso. Ela também retribui pedindo para seu irmão se cuidar durante aquele tempo em que estivessem longe, e assim, também se despede de Sirius antes de entrar na carruagem. Helena estava prestes a chorar de novo, quando Sirius aparece, mencionando aquele desejo anterior que ela lhe prometeu, e assim, ele revela que seu desejo era que ela nunca o esquecesse. A protagonista começa a chorar, dizendo que jamais poderia se esquecer dele, então, promete que escreveria cartas para ele durante todo o tempo em que estivesse longe. Helena percebe que não conseguia ver a expressão de Sirius enquanto se despediam por causa de suas lágrimas, e por isso nunca soube qual foi a reação dele, enquanto ele havia ir embora. Mas ainda assim, ela se lembraria do rosto de Sirius, mesmo que embaçado por suas lágrimas, e mesmo que aquela fosse a última expressão que ele fosse lhe mostrar em longos 7 anos. E por hoje é aqui que terminamos o vídeo. Nós vimos até o último capítulo da temporada, então precisaremos esperar um pouco para continuar a obra. Mas assim que lançarem mais capítulos eu trago para vocês, então se você também gostou e quer essa continuação mesmo que demore, me avise nos comentários escrevendo Olhos Dourados.